Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos voltar aqui com as nossas gravações. Já faz acho que uns 2 dias que eu não gravo. E eu fico muito ansiosa para poder terminar logo os capítulos, né? Não sei por que ansiedade, né? Porque vai ter tanta coisa pra gente falar, né? Principalmente quando chegar no Novo Testamento. É que eu fico empolgada com o que Deus me mostra cada dia, sabe? Porque cada vez que eu vou fazer um capítulo, eu leio o capítulo antes, eu vou para a igreja, eu medito naquilo, eu estudo sobre aquele capítulo. E aí eu fico esperando aquele momento que o Senhor vai falar alguma coisa especial, né? Sobre esse capítulo. E uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo, sem eu nunca ter pensado a respeito disso, são as figuras de linguagem que o Senhor usa, né? Aqui ele vai falar contra o faraó. Ele disse para que o profeta lançasse um lamento contra o faraó do Egito. E esse capítulo é escrito em 2 datas diferentes. Ele escreve no primeiro dia do 12º mês do 12º ano do cativeiro de onde ele estava. E depois ele termina esse capítulo, ele já está no 15º dia. Então aqui ele está no primeiro, depois ele vai escrever 15 dias depois o restante do capítulo, né? E como ele faz questão, né? Como eu falei, ele é um profeta que fez muita diferença pela marcação cronológica dos acontecimentos. Então ele é muito exato, né? Na data, no mês, no ano, do exílio, do cativeiro que eles estavam, ele fez questão de registrar isso. E isso é muito importante, né? Para a história bíblica, para a gente poder entender as coisas que estavam se passando e como tudo coincide com o momento em que realmente aquilo que ele previu estava acontecendo. Então, ele previu não só a queda de Faraó do Egito, como ele previu a queda da Síria, como ele previu a própria queda da Babilônia, que aconteceu muito depois, né, do tempo dele. Mas ele, assim, é muito claro, né, como Deus é que está por trás disso. E uma das coisas que me chama a atenção, como eu falei, é que ele usa muitas figuras de linguagem, né? Ele usa metáforas, ele usa hipérboles, os exageros e as comparações, né, que são as metáforas. Então, ele vai usar o exemplo de uma rede, que como se fosse uma rede sendo lançada ao mar para buscar aquela terra, para buscar as coisas do Egito. Ele diz: filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó, rei do Egito, diga para ele: você é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se em seus riachos, agitando e enlameando suas águas com os pés. Olha as figuras que ele está usando para falar do reino do faraó, né? O leão, como se fosse um monstro nos mares. E ele diz assim: com uma imensa multidão de povos, ou seja, todos aqueles que viriam contra o faraó, eu lançarei você sobre a minha rede e eles te puxarão para cima na minha rede. Então ele compara uma rede, né, esses povos como se fosse uma rede sendo lançada sobre o reino do faraó e trazendo eles para fora daquele rio, que é onde que os peixes vivem, no rio, né? Então, se você traz o peixe para fora, você mata o peixe. Ele diz: atirarei você na terra, lançarei você no campo, deixarei que as aves do céu se abriguem em você, que os animais da terra hão de empanturrar-se de você. Agora eu pergunto, que escola o Ezequiel frequentou para escrever com essa profundidade? Que escola que você ouviu falar que ele esteve? Será que ele frequentou Harvard? Ou será que ele frequentou uma das escolas famosas da Suíça? Da Inglaterra? Aonde? Aonde que ele aprendeu a escrever com essa profundidade de palavras, com essas comparações que até hoje você olha e são bonitas, e é como se fosse um poema que ele tivesse escrito? Aí o Senhor assim, do nada, me falou: se alguém duvida da minha existência, pergunte a essa pessoa quem inspirou Ezequiel. Sabe quando isso foi escrito? 3.000 anos atrás.
além dos acontecimentos terem sido reais, terem se tornado realidade, né? Porque tudo que ele escreveu aqui aconteceu, já aconteceu, então não há como duvidar mais. Além disso, a maneira como ele coloca isso aqui em palavras faz você pensar quem que inspirou esse homem para escrever essas coisas. Quem deu a ele toda essa sabedoria? Da onde veio? Não só o saber o futuro, mas como escrever. Gente, 3.000 anos atrás não tinha escola, não tinha professor, não tinha faculdade, não tinha ensino fundamental, não tinha ensino médio. Essa sabedoria de Ezequiel veio de quem? Será que você tem alguma dúvida de quem que pode ter vindo tanta sabedoria? Precisa ser muito ímpio e precisa ser muito sem fé para você negar a existência de um Deus tão grande quanto esse, que alerta os seus, que fala, que profetiza, que mostra, olha, mude seus caminhos, mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de agir, mude a sua maneira de ser, porque senão você vai ser pego nessa rede aqui, você também vai ser engolido pelos povos ao redor, esses povos que querem destruir aquilo que Deus criou. Se você não estiver protegido nas asas do Altíssimo, é isso que vai acontecer com você. Você vai ficar estendido, a sua carne sobre os montes e vai encher os vales com os seus restos. E é muito interessante, porque nós estamos aqui em Ezequiel 32, e ele fala de desse vale que vai se encher de mortos, que vai se encher de cadáveres. E depois no capítulo 37, ele vai falar do vale de ossos secos, que é a visão que Ezequiel teve, de que aqueles ossos ganharam vida, que aqueles ossos reviveram, falando assim da ressurreição, que nós aguardamos a ressurreição e a vida eterna. Então, assim, tá tudo muito interligado, é tudo muito claro, é tudo muito palpável, só não vê quem não quer. E vou continuar aqui, ele diz, eu encharcarei a terra com o seu sangue, com o sangue que vai sair de você por todos os caminhos, até os montes. Vai ser uma matança, vai ser uma destruição total. E você vai estar esperando estar de que lado quando essa matança vier? Se você estiver do lado dos ímpios, você não vai escapar nem aqui nem na eternidade. Mas se você estiver do lado do justo, se você estiver do lado daquele que serve ao Senhor, daquele que profetiza, daquele que teme o nome do Senhor, daquele que ama as palavras do Senhor, aí então você vai poder estar sendo socorrido por Ele. Porque você vai precisar dele um dia. Entenda que você não vai passar pela sua vida toda sem precisar do Senhor. Sem um dia você ter que correr para aqueles que louvam, para aqueles que amam, para aqueles que adoram, para aqueles que vivem em busca do Senhor. Você não vai passar impunemente, você vai precisar. Então, por que não agora? Por que não agora, nesse momento que você está, vamos dizer, ainda com a vida balanceada, que a desgraça não veio total sobre você, você está com um probleminha ou outro, mas você sabe que são coisas fáceis para Deus resolver. Você vai esperar a casa cair, você vai esperar toda essa tragédia aqui acontecer para você voltar e olhar para Deus e pedir socorro a Deus. Talvez não dê tempo, seja tarde demais. Ele diz, todas as estrelas, olha só, até as estrelas que brilham no céu, eu vou escurecer sobre você, trarei escuridão sobre a terra. Palavra do soberano Senhor. Isso ainda vai acontecer. Isso vai acontecer ainda, as estrelas perderão seu brilho, porque isso está lá, Jesus falou, depois Apocalipse confirmou, isso aqui vai acontecer. Perturbarei os corações de muitos povos. Sabe por que os povos vão se perturbar? Os corações vão ser perturbados por causa da destruição das nações nas terras que você não conhece. Eu farei que muitos povos fiquem chocados ao vê-lo. Isso estava falando do faraó. E que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa. Quando? Quando eu brandir a minha espada diante deles.
a espada do Senhor virá sobre essa terra e vai pegar povos, línguas e nações. Nesse caso, estava falando do faraó, daquele grande império que ruiu e que nunca mais foi reconstruído, né? E ele diz, porque a espada do rei da Babilônia virá contra você. Ele até disse quem viria, quem destruiria aqueles povos. Tudo muito bem explicado. O Senhor não deixa dúvidas em suas palavras e o Senhor cumpre aquilo que Ele fala. Farei multidões do seu povo cair pela espada dos poderosos, das mais impiedosas das nações. Destruirão o orgulho do Egito e toda a sua população será vencida. Aquilo que vence o homem, sabe o que é? O seu orgulho, a sua soberba, é declarar-se independente de Deus. Isso é a maior derrota que um homem pode sofrer. O homem que não busca a Deus está fadado a passar por esse momento na sua vida, o momento da destruição, o momento da ruína, o momento da queda, o momento da escuridão, porque ele não soube buscar ao Senhor nos momentos que o Senhor deu a ele de lucidez e de calma e de tranquilidade, para que ele pudesse ir buscar no mais íntimo dele as palavras do Senhor. Se você não buscar enquanto há tempo, você vai buscar fora de tempo, e aí será tarde demais, né? Daí ele fala de quando ele arrasar o Egito e tudo que há no Egito, ele diz, esse é o lamento que entoarão por causa dele. Nós, os que pregamos a palavra, nós estamos entoando um lamento por aqueles que não querem dar ouvidos ao Senhor. Nós lamentamos muito pela sua vida. Nós lamentamos que você só vá querer buscar o Senhor quando não houver mais tempo. E esse lamento pelo faraó, que já passou por esse momento na vida dele. Ele diz assim, as filhas das nações entoarão por causa do Egito de todas as multidões, elas entoarão um cântico, palavra do soberano Senhor, um cântico de lamento, um cântico de dor, um cântico por aqueles que ficaram despedaçados pelo caminho, que foram destruídos, porque não se dobraram, porque não reconheceram, porque não acreditaram nas palavras dos profetas e das profecias que estão escritas nessa palavra. Dê ouvidos a essa palavra. E depois ele fala, no 15º dia do mês do 12º ano, essa outra palavra veio. Agora já é uma outra palavra. Já não era mais a mesma anterior. Filho do homem, lamente pelas multidões do Egito e faça descer para baixo da terra, tanto elas como as filhas das nações poderosas, junto com aqueles que descem a cova. Alguém vai escapar da cova? Você vai escapar da cova? Alguma nação vai escapar da cova? Aqui ele fala no sentido individual e no sentido de multidões, no sentido de nações. Nações que vão descer a cova significa nações que vão perder seu poder, porque elas dominavam sobre aqueles povos, elas eram as grandes nações daquele tempo, mas elas desceram a cova, como cada soberbo vai descer a cova, como cada nação que se ensoberbeceu, que se achou maior que o Senhor, também vai descer. Diz assim, acaso você merece mais favores do que os outros? Você acha que você é melhor que alguém? Você acha que merece mais, no caso a nação, né, do Egito? Desça e deite-se com os incircuncisos. Os incircuncisos são aqueles que não são parte do povo de Deus. Não seja um incircunciso, faça parte do povo de Deus. Há um povo de Deus nessa terra e você os conhece, você já ouviu falar deles. Nós estamos aqui pregando a palavra para você dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. É só você ligar a internet e você vai ver milhares de pessoas fazendo a mesma coisa que eu estou fazendo, tentando te alertar a dar ouvidos à palavra do Senhor, que não passará. A terra e o céu e a terra passarão, mas as palavras do Senhor não passarão. E ele diz aí, de dentro da sepultura, os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados, eles desceram a cova, jazem com incircuncisos, com todos aqueles que foram mortos à espada. Até a Síria, lembra da Síria que nós falamos no capítulo passado? Está ali também,
na cova, cercada de túmulos por todos os seus mortos. De todos que caíram, a porta abriu, mas não é ninguém. Seus túmulos estão nas profundezas, seu exército jaz ao redor do seu túmulo. Todos que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos pela espada. Sabe aqueles povos que eram os imbatíveis, que eram os invencíveis? Caídos pela espada, mortos. Por quê? Porque se ensoberbeceram, porque se consideraram poderosos, maiores e melhores do que o Senhor. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com todas as bordas em seu túmulo. Todos eles são incircuncisos, mortos pela espada, porque o seu terror havia se espalhado entre a terra dos viventes. Eles causavam pânico, porque eles eram valentes, eles eram poderosos, eles arrasavam as nações que eles decidiam tomar, eles causavam pânico. E eles carregam sua desonra com aqueles que descem a cova. Agora, eles jazem entre os mortos. Acaso não jazem com outros guerreiros incircuncisos que caíram? Já não estão lá na cova junto com os da Síria, junto com o exército assírio? Não está tudo lá? Porque esse é o fim de todos. Que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo das suas cabeças. O castigo das suas iniquidades está sobre seus ossos, embora o pavor causado por esses guerreiros tenha percorrido a terra dos viventes. Nós vamos falar do vale de ossos secos. Deixa a gente chegar lá. Você também, ó Faraó, será abatido e vai jazer entre os incircuncisos, entre aqueles que foram mortos à espada. Todos os príncipes do norte, todos os sidônios estão ali. Ele está falando de todos os reinos que já tinham descido para a cova, já tinham deixado de ser poderosos. Eles desceram com os mortos cobertos de vergonha, apesar do pavor que eles tinham, que eles provocavam por causa do poder que tinham. Eles jazem lá incircuncisos com os que foram mortos à espada e carregam sua desonra com aqueles que descem a cova. Ó Faraó, o Faraó, todo o exército dele os verá e será consolado da perda de todo o seu povo que foi morto à espada. Palavra do soberano Senhor. Ele vai ver que o que aconteceu com ele aconteceu com outros e vai acontecer com todos, porque esse é o final do homem: jazer, descer a cova, ser derrubado, exércitos vão cair, impérios vão cair, grandes reinos vão cair. O que é poderoso hoje não é poderoso amanhã, porque esse é o fim do homem. E ai daquele que não confia no Senhor, e ai daquele que não volta seu olho para o Senhor e que não reconhece a sua dependência do Senhor. Embora eu tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o Senhor está dizendo, embora eu tenha feito espalhar terror na terra dos viventes, o Faraó e todo o seu povo vão jazer lá, entre os incircuncisos, com os que foram mortos pela espada. Palavra do soberano Senhor. Não permitamos que isso aconteça conosco, que a gente seja lançado numa cova sem ter esperança de salvação, sem ter certeza que os nossos ossos serão ressuscitados no último dia, mas não para vergonha, nem para condenação, mas sim para salvação e para a vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Pensa nessa palavra hoje, porque ela é muito profunda, ela traz ensinamento para nós, como trouxe para mim, vai trazer para você também, porque cada palavra que está escrita aqui, cada vírgula, cada ponto, cada letra tem uma razão de estar aqui. E Deus está nos alertando. Aqui no caso de Ezequiel, há 3.000 anos atrás. Depois de Jesus, há mais de 2.000 anos. Deus está alertando a todos: voltem-se para mim, voltem o seu coração para mim, confie em mim, creia nas minhas palavras, e seja salvo, e seja liberto, e seja curado, e seja aquele que não vai conhecer a dor desse povo aqui que teve que passar pela espada para poder reconhecer o Senhor. Talvez nem assim tenham reconhecido. Sabe lá onde eles estão hoje? Sabe lá onde eles estão hoje, mas você sabe para onde você pode ir. Você sabe que você tem um lugar, que Jesus foi preparar para você, um lugar lá aonde Ele prometeu. Amém? Que nós
possamos colocar os nossos olhos e nossos ouvidos para o poder guiar essa palavra. Em nome de Jesus, um abraço.